se perguntou por que tem jovem que tá todo santo domingo na igreja, direto, mas nunca é transformado? Tá sempre um pé no mundo, um pé na igreja? Você já se perguntou por que a palavra que nós pregamos não tem feito mais tanto efeito nos jovens? Você já se perguntou por que a gente tem que ficar 1000 anos pregando pra uma pessoa até ela aceitar Jesus? Você tá há muito tempo pregando o nome de Jesus pra alguém e nunca consegue ganhar essa pessoa pra Cristo? Eu vou te falar hoje nesse vídeo a resposta para alguma dessas perguntas. Essa resposta o Espírito Santo me deu enquanto eu tentava ver o erro nas pessoas. Ele mostrou que o erro estava em mim. Meu nome é Adriane e eu faço parte do Pra Te Adorar. Lá em Atos 20, Lucas vai nos falar a história de um jovem chamado Eutico. Enquanto Paulo pregava, Eutico, um jovem, estava escutando o seu discurso e a Bíblia vai dizer que Paulo estava fazendo longo discurso, sabe? Faz questão em frisar que era um longo discurso. E tinha um jovem sentado na janela do terceiro andar. O nome desse jovem é Eutico. Enquanto Paulo pregava, demorou muito esse discurso. E o jovem, a Bíblia vai dizer que ele dormiu profundamente. E porque ele dormiu profundamente, a Bíblia vai dizer que, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. E por causa disso, ele morreu. E aí parou o discurso, Paulo parou tudo, desceu, se inclinou sobre esse rapaz e abraçou ele. E quando ele abraçou, ele falou: não fiquem alarmados, o jovem está vivo. Em outras versões, a vida está nele. E aí, quando ele fala isso, o jovem ressuscita. E cabe citar que Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele era médico. Ou seja, quando ele fala que o rapaz estava morto, ele sabia do que ele estava falando. Realmente o rapaz estava morto mesmo. E quando Paulo abraça, ele ressuscita. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia vai dizer no início dessa passagem que era o primeiro dia da semana. Se for no calendário grego, era um dia de domingo. E essa é a resposta da pergunta que eu fiz no início. Quantas vezes eu e você estamos lá dentro da igreja, queremos ganhar vários jovens que estão fora da igreja para Jesus, mas nós não percebemos pessoas que estão morrendo lá dentro da igreja. Nós não estamos percebendo que o nosso discurso não tem feito mais efeito neles e continuamos falando, enquanto eles precisam simplesmente de um abraço, sabe? E tem pessoas do nosso lado, no domingo, numa igreja, enquanto a gente está sentado lá e eles estão sendo vencidos pela dificuldade da vida, estão vencidos pelo sono espiritual e eles estão caminhando para a morte. A gente é incapaz de perceber isso. Fala que Jesus ama todo mundo, prega direto que Jesus ama todo mundo, mas esquece de amar, esquece de abraçar. E isso tem feito eles morrerem do seu lado, do meu lado. Sabe, enquanto eu pensava sobre isso, às vezes eu pensando, ai, por que não tenho ganhado mais pessoas para Jesus? E às vezes ficando triste, porque tem pessoas que eu tenho orado por elas, pedindo: Senhor, salva essas pessoas, salva essas pessoas. E numa dessas pessoas que eu estava orando por ela, aconteceu um episódio, e eu fiquei triste, bastante triste, pensando: ah, Deus, por que essa pessoa continua afastada do Senhor e tal? E aí eu lendo essa passagem, eu ia gravar um vídeo falando sobre o que? As pessoas que estão sentadas na janela, como Eutico, sabe? E quando eu tava lendo, o Espírito Santo deu um toquezinho e falou: peraí, o erro não tá em Eutico, o erro está em quem tá dando um longo discurso e não tá percebendo que Eutico tá sentado na janela do terceiro andar. Ele já tava numa situação de risco. Pensa bem, era o terceiro andar, ele estava sentado na janela com sono, à noite. Olha a situação de risco. E por que ninguém percebeu? Por que as pessoas só pararam para prestar atenção em Eutico quando ele já estava morto, sabe? Em vez de ficar pregando, mostra o poder de Deus na sua atitude. Ame como Jesus amou. Abrace como Jesus amou. O mundo está cansado de escutar tanto o nosso discurso. Se tem feito eles dormirem, sabe? O nosso falar e não demonstrar. O nosso falar e não viver. As pessoas não querem mais ouvir falar que Jesus ama. Elas querem sentir o amor de Jesus, sabe? Esse mundo tem morrido com a depressão, tem morrido com a tristeza, com a ansiedade, porque nós estamos sendo omissos nas nossas atitudes, não em nossas palavras. Nós falamos demais, mas fazemos de menos. Tá na hora da gente acordar. Tá na hora de nós, jovens, líderes de igreja, tá na hora da gente acordar para olhar para os jovens que estão em situação de risco e abraçá-los antes mesmo deles caírem da janela e morrerem. É isso. Que Deus abençoe muito vocês. Eu amo vocês e vamos junto amar mais e ganhar mais vidas para Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A história de um jovem chamado Eutico. Quem escreveu o livro de
Não pode falar lá. Vai. De quem escreveu Atos foi o apóstolo Léo.